Shalom Adonai, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Tá tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós iremos iniciar mais um bate-papo no canal, num lugar maravilhoso, São Lourenço de Minas. Olha que cenário, olha que vista. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meu querido, hoje eu estou com um convidado muito especial, o presbítero Wellington. Presbítero Wellington, seja bem-vindo ao meu canal. Se apresente para todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor, sou o presbítero Wellington, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para o nosso bate-papo entre amigos, com o pastor José Maria aqui. Somos ali da Brasil para Cristo e da Brasil para as nações, né? Se Amém. Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém, amém. Roda a vinheta, produção. Presbítero Wellington, eu quero iniciar esse bate-papo te perguntando como foi o seu encontro com Jesus Cristo? Primeiramente, né, o que acontece, né? Eu nunca fui cristão, né? Sim. Cresci numa família católica, né? Que, assim, não tão praticante. Sim. E, né, nós crescemos com aqueles conceitos, né? Que nós aprendemos, cultural, né? Da família, as tradições. E nisso, né, o que acontece, né? A gente não era muito de ir à igreja. Sim. Só aprendizado mesmo, aquilo que a mãe da gente passa pra gente e tudo mais. E o que acontece? Até que eu vim a conhecer a Lília, que hoje é minha esposa. Você conheceu ela, você tinha quantos anos? Conheci ela, eu tinha 23 anos. Vocês começaram a namorar? 23 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E depois disso você começou a frequentar a igreja evangélica? Depois disso foi ainda um processo, né? Para você ter um relacionamento comigo, você tem que passar a frequentar a igreja. E isso, eu comecei a ir à igreja, eu comecei a frequentar a igreja. Mas é igual, muitas das vezes, quando você está num lugar, você às vezes fica olhando para cima, você olha para um lado, você olha para o outro, mas parece que você não se encontra naquele ambiente, porque você não está conectado com o que está acontecendo. Entendi. Às vezes ali sabia quantas telhas tinha, quantos caibros tinha naquele lugar. E continuei indo à igreja, frequentando ali, até que chegou um determinado momento que uma canção, ela me chamou muito a atenção, que era a canção do Gerson Rufino, meu sogro Ismael. Ele cantava. Ele sempre cantava na igreja Sempre mesmo. cantava essa canção. E um dia eu parei para prestar atenção que tinha algo a ver comigo. Deus seja louvado. Qual que é a canção? Aquela canção que fala assim: eu já estive bem. Eu hoje estou bem, já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. É essa? Barco à deriva, coração quebrado, Jesus consertou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar um pouco. Antes de conhecer Jesus, de ir para a igreja, você tinha preconceito contra os evangélicos? Com certeza. É como, por exemplo, eu não conhecesse o Senhor e simplesmente algumas pessoas de fora falassem: olha, o pastor José Maria é assim, dessa forma, é uma pessoa que não é humilde, ele distrata as pessoas, ele trata as pessoas, ele trata as pessoas de maneira, tipo, ele faz uma imagem deturpada da pessoa do Senhor. E com isso, quando eu passo a te conhecer, realmente tenho um relacionamento, um contato com o Senhor, que eu vou entender que não é nada daquilo, é uma coisa completamente diferente.
É algo Entendi. que eu não conhecia, mas falava por pessoas falarem e ouvir pessoas falar. Não Entendi. tinha um contato com Então, você os está me falando que você viu o evangelho pela ótica e pelo olhar de outras de pessoas. outras pessoas. Então, como eram pessoas que você gostava, as pessoas falavam mal do evangelho e você, consequentemente, também não gostava do evangelho e do evangélico justamente, por causa das outras pessoas, né? verdade. Vou te falar que você não é o único e que você não é o primeiro. Muitos falam isso, que pensavam que ser cristão, que ser evangélico seria uma coisa, sabe, triste, carrancuda, uma coisa que nada poderia fazer, que Deus era um Deus ruim, que só simplesmente trazia juízo sobre o povo, então não podia fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Você passou por esse processo? Passei sim por esse processo. É porque o que acontece? Quando você entra no âmbito do cristianismo, você tem que mudar. Verdade. Quando o Espírito Santo ele tem que transformar a sua vida. Então, quando nós vamos nos relacionando com a palavra, no primeiro instante é difícil você desfazer de todas as coisas, de todas as bagagens que você carrega. É verdade, é verdade. Então, quando nós vamos nos envolvendo, vamos entendendo o que a palavra quer tratar conosco, que nós vamos nos libertando cada dia mais das coisas que estão arraizadas de cultura, muitas das vezes que nós aprendemos, e isso vai trazendo para a gente um conhecimento, uma informação maior do que a palavra quer nos trazer. A revelação de Cristo na nossa vida, para trazer uma transformação, para fazer uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente. Pedro fala que ele não nos comprou com ouro e com prata, Glória. mas ele nos comprou com precioso sangue, ou seja, ele nos resgatou da tradição que antes éramos, meu querido, transpassada para nós através do seu sangue. Que maravilha, homem de Deus, poder escutar um pouco desse testemunho, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso. Glória. Elas não conhecem o evangelho e têm uma imagem de fora totalmente deturbada daquilo que é o Senhor. E depois de conhecer o Senhor, a gente vê que nós sentimos e Deus nos dá uma paz que a gente não encontra em nada, não é, homem de Deus? É verdade. Porque muitas das vezes as pessoas buscam refúgios em algumas coisas. Igual, muitas das vezes quando você tem frustrações, você parece estar sentindo falta de algo. É verdade. Então, às vezes você se refugia, alguns se refugiam em bebidas, outros se refugiam, se isolam, outros fazem outras coisas. Mas quando você tem realmente um encontro com Cristo, que Ele vem de encontro ao seu coração, tudo aquilo que muitas das vezes era um peso na sua vida, como a palavra nos diz, né? Ele nos resgatou do império das trevas para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É como se ele arrancasse cargas da gente, Aleluia. Coisas da gente, e isso nós vamos ficando cada dia mais leve, até parecermos que estamos completamente flutuando, porque são coisas que só o Senhor pode nos proporcionar. Muitas das vezes a gente quer se refugiar em alguma coisa, achando que isso vai ser uma válvula de escape, mas quando vamos compreender verdadeiramente é só quando nós relacionamos com Cristo, só quando temos comunhão com Cristo. Isso traz uma paz, isso traz uma coisa que é sobrenatural, uma paz que excede o entendimento humano. É verdade. O interessante, né, que o Senhor, ele é muito mais do que uma religião, irmãos. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. E se relacionar com Deus é justamente isso. É você ter um amigo, é você ter um pai,
é você se sentir amado, é você se sentir respeitado, porque o Senhor, ele não veio trazer uma religião à terra, ele veio implantar o teu reino sobre a terra. E há uma diferença entre ouvir falar de Deus e ter um encontro com Deus, Verdade. né, varão? A nossa vida é transformada quando a Com gente tem um certeza. encontro com Deus. E quando que foi esse encontro com Deus? Quando que foi, sabe, que você falou assim, que virou a chave, que você falou assim, olha, eu quero esse Jesus pro resto da minha vida? Quando que foi isso? Aí eu passei a frequentar a igreja, como eu tinha dito no Uhum. vídeo. E apesar disso, foi depois de 2 anos Frequentando a igreja. frequentando a igreja. Até que eu ouvi a pregação, escutei essa música que nós falamos. E um dia foi feito o apelo: quem quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Parece que o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que parece que ele me pegou naquele dia e me levou, me carregou no colo naquele Glória a dia. Deus. Louvado seja Porque Deus. quando a palavra veio de encontro, que falou quem quer aceitar o Senhor como seu Salvador, eu fui o primeiro naquela hora. Glória. Eu fui já... No dia do Senhor foi mais gente? Não, eu fui o único. Foi o único ali? Fui o único. E aquilo foi emocionante, tanto que, como eu vim não vim do Evangelho, e minha esposa já tinha esse convívio no meio Evangelho, para ela também foi tão surpreso, né? Foi Porque muito emocionante, né? Foi muito emocionante que ela não acreditava que poderia acontecer isso, né? Inclusive ela se emocionou no dia, Todos, ela até né? Todos se emocionaram. chorou, né? Nesse dia ela teve essa... Falou assim, mas você? Nem ela acreditava? Nem ela mesma acreditou, né? Glória a Deus. glória a Deus. Mas foi uma coisa tão maravilhosa que a partir deste momento, né, ainda demorou um processo ainda, demorou, se eu não me engano, questão de mais 2 anos ainda para mim poder tomar uma posição de me batizar realmente. Porque realmente assim, eu tinha muita bagagem ainda que eu queria não fazer por emoção, não né? fazer por emoção. Por pressão de pessoas, né? Pressão de pessoas. Muitas das vezes, né, as pessoas são assim, né, um pouco pressionadas, né? Ah, não, batiza. Mas aquilo não era chegada aquela hora ainda para mim. Algo ainda falava comigo no meu interior, não é a hora. O senhor tem aquele estilo assim, ó, quando eu for, nunca mais eu vou sair, né? Isso. Então, como você tinha uma dúvida ainda, é isso ou não é? Isso. Então, como você Verdade. tinha uma dúvida ainda, falou, não vou brincar com Deus, não posso brincar com qualquer coisa. Verdade. Menos brincar com as coisas de Deus, aí você deve ter falado assim, não, vou esperar. E quando sentiu essa vontade, foi para nunca mais voltar atrás, né? Nunca mais voltar. Se assim Deus nos conceder, vai ser para todo e sempre. Em nome de Jesus, isso Em é nome muito de sério. Jesus. Porque a Bíblia fala que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia, né, varão? Verdade. Nós precisamos dessa graça maravilhosa do Senhor. Glória a Deus. Que todos os dias a misericórdia dele se renove sobre as nossas vidas. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a importância do batismo. Marcos 16:16 fala: se creres e for batizado, serás salvo. Se não creres, estarás condenado. Sabe, o batismo é um novo nascimento, é uma declaração de aliança com o Senhor. Então você que está nos ouvindo, que ainda não tomou essa decisão, ore a Deus. Peça a Deus para que isso queime ao seu coração, para que você se entregue totalmente ao Senhor. É como você estivesse namorando, aliançado com alguém, e o batismo é como você se casasse, aleluias, com aquele que você ama. É algo maravilhoso. Foi o dia mais importante da minha vida, varão. Foi o dia que eu tive esse encontro com Jesus. Foi algo maravilhoso, algo que faz os nossos olhos brilharem. Verdade. A gente chora, se emociona, é algo Foi muito sobrenatural. Mas esse processo, varão, eu quero falar do processo, sabe? Porque as pessoas pensam que é simples. Tem pessoas que é instantânea, né? Mas algumas são um processo. Você gostava de sair de balada, de festa?
Você gostava de bebidas? Você gostava de que tipo de música? Você gostava de quê? Como que foi esse processo? Ele foi gradual, assim, de glória em glória, ou foi instantâneo, assim? Como que foi? Olha, foi de glória em glória. Aleluia, aleluia. Não foi um processo fácil, porque, como eu falei, a gente vem carregando bagagens e eu gostava só de funk. Gostava de funk, mano? Só usava... Você não tem estilo de gostar de funk, sério? Só funk. Oh, Jesus. Ainda bem que aonde habitou o pecado superabundou a graça. Hoje é um homem cheio de Deus. Mas é sério? Sério. De colocar som no carro alto Som e tudo? no carro alto. Algumas pessoas ainda falam assim, você lembra daquela música? Eu falei, não lembro mais. Não me lembro mais. Fala, do meu passado nem o Senhor lembra mais. Verdade. Ele já jogou no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Mas Senhor. são coisas assim que muitas das vezes as pessoas, né, não acreditam, né? É verdade. Que, por exemplo, eu mesmo tive essa transformação, não foi fácil, foi processos, né? Foi cada dia um pouco, né? Que o Senhor vai nos libertando, vai abrindo nossos olhos, a nossa visão, para enxergarmos aquilo que realmente Ele quer tratar conosco. E esse processo foi um processo muito maravilhoso, porque nós vimos coisas assim tão interessantes que hoje, assim, através da música, eu só gosto de louvores, de adoração. Só adoração, né, cara? Só adoração. Você tinha me falado isso um dia e é incrível. Eu também gosto mais de adoração também, algo que toca muito ao meu coração. Irmãos, você que estão nos escutando, entenda algo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Alguém precisou falar com você que você não deveria escutar aquelas músicas? Olha, algumas pessoas falaram assim, olha, isso são músicas que não glorificam a Deus. Se você prestar atenção nas letras que estão cantando, realmente não são músicas que vão agradar ao Senhor. E quando você ouve uma canção realmente diferenciada, que louva, que glorifica ao Senhor, você vai entender que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração só pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. São músicas que não vão agregar valores na sua vida. É verdade. Irmãos, me desculpe que vai passar um barulho de uma moto, é porque nós estamos gravando ao ar livre. Nós estamos na varanda do hotel. Então, se escutar algum barulho, é justamente isso. Como ele estava falando, se você olhar em Salmo 150, você vai ver relatos sobre o louvor e vai estar escrito lá assim, olha, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai o Senhor com saltérios, louvai o Senhor com harpas, louvai o Senhor com instrumento de 10 cordas, louvai o Senhor com sons altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, como é importante a música, como que é importante, sabe, o louvor, ele vem nos limpando, sabe, ele vem nos curando, ele vem nos transformando. O louvor mexeu muito comigo. Na minha época, a música que mais me marcou foi Fernandinho. Foram duas músicas, uma do Fernandinho falando Faz Chover. Você lembra daquela música? Sim. Uma música linda, Faz Chover. E a outra falando que eu era importante. Como é bom escutar que a gente era importante, né? Glória a Deus. Falando que você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E aquilo mexeu muito comigo, Glória, sabe? Porque o mundo geralmente ele quer desvalorizar a gente, né? O mundo, pro mundo a gente é muito descartável, irmão. E o mundo, às vezes, ele nos machuca muito. E vem o Senhor falando que nós somos importantes para Ele. Esses dois louvores na minha conversão foi muito importante. Você teve algum louvor que você fala assim, cara, esse louvor, além desse louvor de Gerson Rufino, você teve mais algum que impactou sua vida? Sim, tive sim. Esse é um louvor que, assim, eu gosto de cantar ele muito. E algumas pessoas já até sabem, né?
E quando eu vou cantar elas já falam, já vem você de novo, né? Porque eu gosto dele mesmo, sabe? Que bom, que Porque bom. este louvor é como o salmista Davi falou, né? Senhor, vale mais um dia na tua presença do que a eternidade sem ti. É verdade. E este louvor, ele começa, né, falando em poucas palavras, algo maravilhoso, algo que me marcou muito. E esse louvor, assim, né, eu não sou muito bem de cantar, né? Já percebeu, isso eu não precisa nem falar, não. Você já percebeu, né, irmão? Nós somos inimigos do ritmo, tá? Mas o que importa é a adoração do nosso coração. Porque o Senhor conhece o nosso coração, É né? verdade, é verdade. E esse louvor, ele é assim: apenas um minuto em tua presença vale mais do que a vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais do que a vida inteira sem ti. Quero viver este minuto, toda a minha vida, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Varão, nós estamos falando da sua conversão, de como era antes, de como era depois. Mas como veio o chamado de Deus, em que você falou assim, olha, brotou o desejo no coração de pregar a palavra de Deus. Como surgiu isso? Olha, tudo começou, né, com uma oportunidade. Porque na igreja eu sempre fui aquela pessoa assim, né, que via as coisas assim, eu não gosto de, assim, né, nada desorganizado assim. Então tinha festas, tinha as coisas e eu sempre ajudava ali, limpava o lixo, recolhia. E na época, né, o falecido pastor Fidelis, nosso pastor, né? Sabe que nós amamos muito. Amém. Que o Senhor o recolheu e está na glória. É um pastor Fidelis. Nós somos muito gratos a ele, né, Varão? Com certeza. Ele nos deu a oportunidade. Gratidão eterna. Ele nos deu a oportunidade de... Ele confiou em nós quando ninguém confiava, irmão. Verdade. Eu te falo que nem eu apostaria ficha em mim. Pregar a palavra de Deus, eu era muito tímido, irmãos. Cheguei na igreja com vergonha de falar. Pegava o microfone assim, presbítero. Eu não sabia se eu segurava o microfone ou se eu falava, de tanto que eu tava tremendo. Mas e aí, pode falar. E nisso, né, ele falou assim, olha, eu vou te separar para ser diácono. Você tem uma característica de diácono, porque você vê uma coisa, você pega, você é espontâneo, você pega e faz. Aí eu fiquei assim, né, naquela com o pé atrás, né, que a gente, né, a gente acha que nunca tá preparado. A gente acha que nunca tá preparado. Aí aceitei, e até foi passando os processos, foi passando o tempo. Aí ele falou assim, olha, agora eu tô vendo que você agora já pode aí desenvolver algo a mais. Vou te separar para você ser presbítero. Aí, meu Deus, misericórdia. E nisso, né, como, né, a gente nunca sabe, né, a gente nunca acha assim que a gente nunca tá preparado, né? Não é capaz, né? Não é capaz. Porque a gente, né, para fazer algo pro Senhor, a gente fica muito principalmente eu, né? Sempre quando eu sou chamado para fazer algo pro Senhor, eu tenho muito temor e tremor, né? Aleluia. E a gente fica com o pé meio atrás, assim, Senhor, como é que vai ser isso, hein? Como é que é esse processo? E aí foi caminhando, né? E antes, né, ele falou assim, olha, prepara que você vai fazer a sua primeira pregação. E nisso, o que acontece, né? Como a gente está no início, a gente começa a fazer a pregação, a gente começa a abençoar o Senhor, né? Desde o Senhor, falar o Senhor te abençoe, Senhor, eu te abençoo, Senhor. E a gente começa, né? É tipo cumprimento a Deus com a paz dos irmãos. A gente troca tudo. O nervosismo bate e a gente, né, começa a embaralhar, né? É verdade, a ficar meio, né?
tenso por causa que é algo tão sério. Mas quando isso vai desenvolvendo na nossa vida, é tão excelente que cada vez mais que você vai se envolvendo, isso vai mais te trazendo algo interno, vai te renovando, vai te capacitando. Isso você vai sentindo algo maravilhoso. Aleluia. Isso você vai ganhando mais confiança. O Senhor vai te capacitando. Aí a gente vê que não é na força do nosso braço. É verdade. É simplesmente porque você se dispõe e você estuda e o Espírito Santo ele complementa com a palavra do Senhor e você aplica. E quando você aplica aquela palavra, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com o Senhor e com o Espírito Santo que Ele nos concedeu e que Ele faz com que nos capacite para ministrar a palavra. É justamente isso, irmão. Você repara que os grandes homens de Deus, como Moisés, como o profeta Jeremias, quando Deus os chamou, nenhum dos dois se sentiu preparado, né? Verdade. Jeremias, ele falou: eu sou jovem, não sei falar. Moisés, ele falou: sou homem de pesada fala. Então, esses grandes homens de Deus, eles se sentiram como nós sentimos, né? Se sentimos incapacitados de fazer aquilo que Deus nos chamou. Mas que bom que Deus escolhe pessoas improváveis nessa terra, né? Verdade. Nós somos pessoas improváveis, né, varão? Verdade. Ninguém olharia pra gente há alguns anos atrás e falar assim: você vai ser um pastor, você vai ser um presbítero. Verdade. Isso aí não estava nem na minha cabeça, muito menos na sua também, né? Também não. Nunca passou isso. Sabe o que é nunca? Pelo contrário. Nunca. Eu corria disso, varão. Eu corria. Eu nunca pensei que ia usar um terno na minha vida. Eu também não. Gravata, aquele negócio apertado. Eu assim, não quero ser pastor, não. Vestir gravata, pelo amor de Deus. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, talvez você está se sentindo assim também. Sabe, se sente incapacitado de louvar, incapacitado de pregar. Só que Deus não chama capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Ele só precisa de algo, que você fale com Ele como Samuel um dia falou: eis-me aqui, Senhor. Como Isaías falou no capítulo 6 de Isaías: eis-me aqui, manda-me a mim. Ele só precisa de um coração disposto para que Ele possa usar, um coração aberto para que Ele possa levantar. Talvez seja você que está assistindo, que está negando o chamado de Deus, que está correndo do chamado de Deus. Deus está te chamando para uma grande obra em nome de Jesus. Aleluia. Varão, como entrou a família, sabe? Veio a princesinha Cauane, veio o casamento, como isso vem solidificando tudo, né? Qual a importância da sua família no seu ministério? Olha, pra mim, assim, o que acontece? A família ela é muito importante, porque a palavra já nos diz, né? Andará dois juntos se não há concordância. É verdade. Inclusive, é tão interessante porque o que acontece, né, nesse âmbito? Às vezes, o esposo, ele tem um chamado, mas a esposa também tem que estar de acordo, porque ele não vai fazer as coisas sozinho. Impossível. Não tem como. Impossível. Porque o Senhor fez ela justamente como auxiliadora, para auxiliar nesses momentos. E nesse âmbito da família, o Senhor quer que ambos trabalhem juntos, porque agora não são dois, são uma só carne. É verdade. Então, se o ministério é do pastor José Maria, então também é da Rafa, é dos seus filhos, porque agora são um elo, são uma aliança. Então, nisso também na nossa vida, na minha vida também da mesma forma. Ela não pode ficar de fora disso, porque muitas das vezes tem pessoas que entram nesse chamado. Muitas das vezes a esposa pode até ser que ela não seja convertida, mas a palavra do Senhor, ela nos diz que você, mesmo assim, você deve
tanto para o homem como para a mulher, ouvir a voz dela. Sim, é importante. Saber o que ela pensa, qual é o sentimento que ela tem. E elas são muito mais sensíveis que nós, né, mano? E elas são muito mais sensíveis do que a gente. Então, eu aprendi muito na questão de família, que muitas das vezes, se a mulher, o esposo dela não é um cristão, ela deve, querendo ou não, obedecer pelas escrituras sagradas. A palavra diz que ela deve obedecer o seu esposo, honrar o seu esposo, ter a submissão a seu esposo. Mesmo que ele não queira que ela vá à igreja, ela se submete a ele, mas o Senhor conhece o coração dela, para ele não criar um atrito dentro de casa, para ele não criar um relacionamento talvez que vai dessolidificar esse relacionamento. Muitas das vezes ela vai abrir mão disso um pouco. Sim. Não vai abandonar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não é isso. Não é Você isso vai que ele tá falando, se preste submeter àquilo que o Senhor diz na palavra. Não é para você abandonar a igreja. É para você ter submissão ao seu marido. Submissão, né? Você impor uma coisa, você está debaixo de uma missão. Porque o Senhor, ele fala, né? Que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então ela vai usar de sabedoria e vai edificar a sua casa sobre a rocha que é Cristo. E da mesma forma, o seu esposo, a sua esposa que talvez não seja cristã, e você vai fazer da mesma coisa. Você vai tentar o máximo possível, não deixe de ir à igreja. Você vai tentar o máximo possível controlar isso, para que tudo seja contenda, né? um alinhamento, para que não seja um peso para você e nem um peso para ela. Não é praticamente essa palavra peso, né? Não seja uma coisa que vai atrapalhar o seu casamento, o seu relacionamento. Essa questão de um querer e outro não querer. Sempre há um acordo, entrar em acordo. Fala assim, não, se hoje, vamos comigo hoje na igreja, para você, né, começar a se relacionar com os irmãos, um convite para que a pessoa comece a frequentar, e quem sabe ali, né, não vem ali, né, porque não sou eu que vou convencer, é justamente o Espírito Santo que vai moldar a pessoa, que vai convencer a pessoa da verdade, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Varão, você entrou num tema muito polêmico agora, num tema muito forte, num tema maravilhoso para trazer luz a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se em um casamento, exemplo, os dois não serviam ao Senhor, a mulher se converte e o marido, ele não se converte. Ele pega e fala assim, eu não gostava dessa mulher, porque eu casei com aquela outra que ia pro bar comigo, que ia pras baladas comigo, que ia pras festas comigo. E ele dá um intimato para ela assim, esposa, se você não largar esse Deus, eu vou embora de casa. Que situação difícil. O que as escrituras falam sobre isso? Olha, eu vejo igual eu entrei nesse relato. A princípio, você se submete ao que ele falou, mas abandonar o Senhor, de jeito jamais. De jeito nenhum. Eu falei isso sim, mas as escrituras, ela dá um exemplo em 1 Coríntios, falando justamente disso, irmãos. Eu falei isso porque nós temos intimidade, então nós brincamos um com o outro. 1 Coríntios fala
Fala esse texto, depois vocês estudam lá, nós vamos para outros temas agora, porque esses temas é muito forte, tá? Glória Louvado seja o nome do Senhor. E tá escrito lá, para não ficar vago, tá escrito lá assim, que se isso acontecer, o varão falar, eu vou embora de casa, eu vou te abandonar, eu vou te esquecer, se você não voltar para o mundo comigo, não abandonar esse Deus, a Bíblia fala que nós podemos permitir o cônjuge, se ele tomar essa decisão. Não é você mandar, é ele colocar você contra Deus e contra a parede. Depois vocês lerem 1 Coríntios 7, vocês vão ver esse texto, que pode permitir, dizendo que nós não estamos debaixo de escravidão. Mas esse não é o tema, não é debate teológico hoje. Isso nós estamos falando da conversão do profeta. Mas esses temas é muito importante. Qualquer dúvida, nos mande mensagem em nome de Jesus. Varão, que tremendo, que tremendo. Como você tem visto a igreja brasileira hoje? Olha, a questão da igreja brasileira hoje, se você ver algumas pregações, frequentar alguns lugares, você vai ver que o evangelho ele tem se voltado muito para teologia da prosperidade, quer apregoar um evangelho assim por exemplo, que venha, que você vai receber de muita bênção, e verdadeiramente o evangelho não é só bênção. A bênção é um complemento que Deus derrama na sua vida. Verdade. Primeiro ele nos traz algo, que é buscar primeiramente o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não deve correr atrás das bênçãos, porque segundo a palavra, elas que têm que correr atrás de você. Aleluia. Louvado à medida que você se envolve, à medida que você se doa para o Senhor, você se entrega para fazer algo para o Senhor, automaticamente a bênção do Senhor é derramada sobre a sua vida. Louvado seja. E sem contar que hoje as pessoas estão pregando sobre Apocalipse. Algumas pregações do Apocalipse, algumas pessoas trazem no âmbito hoje como tragédia. É verdade. Se você vê a palavra Apocalipse, não significa tragédia, não significa caos, não significa catástrofe. Se você vê a palavra Apocalipse, o que ela realmente significa, algumas pessoas tratam ela como se fosse catástrofe, como se fosse cataclismas, como se fosse algo ruim, né? Ruim. É verdade, é verdade. Então, quando você ouve falar do Apocalipse, até mesmo algumas passagens de televisão, você vê catástrofes, mas o Apocalipse não é isso. Significa revelação. Aleluia. Revelação de quê? Daquilo que o Senhor tem para aqueles que creem, para aqueles que estudam, para aqueles que entendem. Quer entender o Apocalipse? Para algumas pessoas é algo ruim. Algumas pessoas geram até medo. Não, eu tenho medo de falar. Tem gente que nem lê porque tem medo do Apocalipse. É impressionante. Mas se nós percebemos, o Apocalipse vai falar de esperança do cristão, vai falar de algo excelente. Uau, vai falar aleluia. Que hoje nós vivemos num âmbito assim de coisas horrorosas, catástrofes, guerras, rumores de guerra, isso tudo a palavra nos fala. Mas o Apocalipse ele vem nos trazer esperança, é aquilo que nos traz esperança, uma esperança viva, que a palavra do Senhor diz que as coisas, que tudo que nós vivemos hoje, as doenças, as enfermidades, isso tudo vai passar. A palavra nos diz lá em Apocalipse algo muito excelente, que quando nós vamos ver, para nós que somos cristãos, nós vamos ver que fala assim que algo excelente
algo muito excelente mesmo, que nós vamos ver aqui. Olhos não viram, ouvidos não ouviu e jamais penetrou o coração do ser humano. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, que a palavra vem nos trazer lá. Fala assim que haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde não haverá mais planto, não haverá mais dor, não haverá mais doenças, porque todas as coisas passaram. Eis que o Senhor vai fazer tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que tem que nortear a nossa fé, né, Isso que tem que nos trazer esperança. Aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós vivemos para isso, para um dia, sabe, ser conhecido dele, conhecer ele como ele nos conhece, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você me falando isso aí, a gente sente a presença de Deus, Aleluia. né, mano? A gente se emociona com ele enxugar todas as nossas lágrimas, né? Aleluia. Maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Irmãos, nós queremos te fazer um convite para você que está nos assistindo, que está fora dos caminhos do Senhor, que porventura, sabe, tirou umas férias, está sem força para voltar, sem força para caminhar. Que em nome de Jesus, Ageu 2:9, esteja sobre a sua vida, invada o seu coração, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque esse dia que o presbítero falou através das Sagradas Escrituras será muito glorioso e você estará lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estaremos lá nesse grande dia. Presbítero Wellington, você quer deixar algum recado para eles? Quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? Que você queira dar o seu testemunho? Tem mais alguma coisa que você queira falar? É só algo assim, né? Igual, por exemplo, às vezes as pessoas, né, que nos conhecem, muitas das vezes falam assim: nossa, você hoje prega a palavra, você hoje faz isso, não, você era assim, não, você mudou, né? Fala assim, na verdade o que acontece, né? Isso tudo é o Senhor que faz isso. É o Senhor que nos transforma, é o Senhor. Se você se deixar ser moldado pelo Senhor, ser trabalhado pelo Senhor, Ele pode transformar a sua vida. Assim como transformou a vida de várias outras pessoas, Ele pode transformar a sua vida também. É só você abrir o seu coração, aceitar o chamado do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. É algo também que me trouxe assim no meu espírito falar aqui. É algo, se você tem alguém que talvez você tenha magoado, uma mágoa com ele, alguém que você queira pedir perdão e você não consegue perdoar essa pessoa, porque eu tive ali na Santa Casa de Lagoa Santa com meu pai internado, e ali eu tive assim algumas experiências naquele momento ali, porque assim, agradeço a Santa Casa Lagoa Santa, muito obrigado, ele foi muito bem tratado. Obrigado. Mas ali eu tive uma experiência de que muitas das vezes nós não dizemos à pessoa amada aquilo que nós temos para dizer para ela quando ela está com saúde, né? Com saúde. Aleluia. Eu falei isso no canal ontem, eu postei isso falando sobre Eclesiastes 7:2, falando que o Senhor prefere um homem numa casa onde há luto do que uma casa onde há banquete e festas. Verdade. Porque aonde há luto há reflexão de vida. Mas por que precisamos deixar chegar no dia do luto para declarar todo o nosso amor? Por que nós não falamos em vida, varão? Verdade. E isso eu trago um encorajamento para você. Talvez alguém que você, seu pai, sua mãe, seu irmão, algum parente que você tenha mágoa dele, o Senhor nos traz aqui para que o perdão ele liberta, o perdão ele quebra o jugo, o perdão ele tira uma
carga de sobre você, e você tira isso e remove isso, você se sente melhor, porque isso vai corroendo, vai te matando por dentro. Talvez você crie ali uma raiz de amargura dessa pessoa, e isso é uma coisa que o Senhor ele quer te curar neste momento. Então aceite esse chamado, vá, ligue para essa pessoa, peça perdão, mesmo que muitas das vezes nós achamos que nós estamos certos, que nós não somos falhos, que nunca erraremos. Chega para essa pessoa, declara para ela: eu te amo, Aleluia. Me perdoa, eu sei Glória que eu fui a Deus. falho, eu sei que nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Muitas pessoas vai nos magoar, nós vamos magoar pessoas, mas isso não pode criar no seu coração uma raiz de amargura, para que você se prenda a essa pessoa e essa pessoa fica presa a você. Perdoe, ame agora, diz que ame agora, diz que perdoe agora, porque este é um momento que o Senhor nos traz aqui para te encorajar, para te falar isso. Não deixe para depois, faça isso hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, meu irmão? Que isso invada o seu coração. Eu quero te agradecer por tudo, por todas as mensagens que vocês têm mandado, de apoio, de incentivo. Se você tem algum tema que vocês queiram que nós venhamos debater ou que nós venhamos falar no canal, quem que você gostaria de ver aqui no canal? Sabe, que nós temos acesso da cidade de Lagoa Santa. Alguém que você queira que esteja aqui no lugar do presbítero Wellington, que esteja aqui no bate-papo comigo. Fala aí, coloca no comentário, comente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @RodriguesPBWellington. Wellington? Isso. Ó, sigam, vai estar embaixo na descrição. Sigam ele, começam lá, olha, chamar ele no direct. Olha, eu quero perguntar sobre isso, sobre aquilo. Ele é um homem de Deus, um homem sábio na palavra, que vai poder te aconselhar também, tá? Deus te abençoe, te guarde. Mais um bate-papo entre amigos. Aleluias. Deus abençoe. Amém.